Nós vamos ter muitas leis, muitos nomes aí, tá? Que normalmente os teoremas, as leis são dadas por aqueles que criam, né? Que registram, que publicam seus estudos. E é importante que a gente conheça isso daí, tá? Como eu disse, vocês serão especialistas em mergulho, tem que saber de cor e salteado o que é o teorema de Stevens, o que é a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac, de Boyle-Mariotti, lei de Dalton, você tem que saber, está na ponta da língua, tá bom? Entrega o corpo, entrega a mente para esse curso, tá bom, pessoal? Cabeça nesse curso aí, certo? O teorema de Stevens diz o seguinte, pessoal, que a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido é diretamente proporcional ao desnível entre eles, tá? Em relação à superfície livre de um líquido. Então vamos imaginar que aqui nós tenhamos na vertical, tá? Um líquido, ou seja, um fluido. A pressão aqui é maior ou menor que a pressão daqui? Pela nossa fórmula aqui de pressão hidrostática. Onde é maior? Aqui ou aqui? Isso, exatamente. É aqui, ó. Aqui a pressão hidrostática é maior do que aqui. Porque olha o tanto de coluna d'água que eu tenho. Aqui eu só tenho essa coluna d'água. E aqui eu tenho toda essa coluna d'água sobre o ponto. Então a pressão hidrostática é aqui. Essa fórmula é a mesma coisa da fórmula anterior. Só coloquei um delta ali, ó, que é a variação. Ó, a variação. Então, a variação da pressão no meio hidrostático é igual a massa específica vezes a gravidade vezes a variação da altura. Então, tá aqui, um menos o outro. O que é delta? Delta é variação. A variação de 1, a variação de 2. Altura 1, altura 2. Então, diminui, né? Diminui as alturas e você tem a variação. Tá? Então, a variação da pressão também dada em Pascal. Quanto que vale mesmo 1 atm em Pascal? Quanto vale? 101.325. Vai memorizando aí. Tá? Ou seja, a conclusão de Stevens foi o seguinte: pontos no mesmo nível num fluido homogêneo, certo? Com a mesma massa específica, vai sofrer a mesma pressão. Ponto aqui, mesma pressão. Tá? Isso aqui é muito estudado, pessoal, na disciplina de fenômenos de transporte. Aquelas prensas hidráulicas, por exemplo, assim que funciona, através disso que funciona os macacos hidráulicos, usando o teorema de Stevens. Tá? Então, o que vai variar é a altura. Isso é que vai definir por quê. Desde que o fluido seja homogêneo, ele vai ter a mesma massa específica. A gravidade é a mesma para todo mundo na Terra. Então, o que vai variar mesmo vai ser a altura, o desnível. Tá bom? Bom, as variações da pressão. Aqui tem uma figura, né? Nós estamos no mar aqui, então tem um polvo aqui embaixo. Não é uma lula, é um polvo, né? Lula está em extinção. E aqui a gente tem na superfície. Então, onde que a pressão é maior? Agora ficou fácil, né? A pressão da superfície é menor que a pressão do fundo aqui do polvo, que é maior, tá? Por toda essa coluna da água, mais a atmosfera, tá? Então, pressão hidrostática, pressão atmosférica. Fora da água, tá aqui, A e B, tá? Onde a pressão é maior? Aqui ou aqui? Aqui? Não, aqui, pô. Aqui embaixo. Toda a atmosfera aqui, ó. Olha a quantidade de ar aqui. Então é óbvio que, imagina que isso daqui fosse preenchido por qualquer coisa. É toda essa qualquer coisa em cima da cabeça do aluno aqui, ó. Aqui tem bem menos coisa em cima do aluno aqui em cima, né? Só falta o aluno pular aqui, lá na água, né? Então vamos lá. Pressão total ou absoluta? Já falei para vocês da pressão atmosférica. É a pressão aqui do ar. Já falei para vocês da pressão hidrostática, é a pressão do fluido. Somando a pressão atmosférica com a pressão hidrostática, nós temos a chamada pressão absoluta ou pressão total, certo? Pressão ATM mais pressão Hzinho, também em ata.
certo? Mas podemos converter, tá? Mas normalmente é dado em ata, certo? Então, é a soma, pessoal, da pressão da atmosfera com a pressão da água. Tá, apareceu aqui. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. A nível de cálculo, didaticamente falando, certo? A literatura, ela traz esses cálculos aproximados aqui para se descobrir a pressão absoluta, tanto para água doce quanto para água salgada. Tá? Isso levando-se em conta as densidades das águas, dessas respectivas águas. Tá? Normalmente se utilizam essas equações. Pressão absoluta é a profundidade em metros vezes 0,097 mais a pressão atmosférica. Isso para a água doce, tá? Que é as nossas águas aqui do Mato Grosso do Sul, né? Então a profundidade vezes 0,097 mais a pressão atmosférica, tá? Com uma densidade menor que 1, valor aproximado. Para a água salgada, pressão absoluta é dada por profundidade dividido por 10 mais a pressão atmosférica, que vai estar no nível do mar, tá? Então, por exemplo, 30 metros de profundidade, 30 dividido por 10, 3, mais 1, 4 atas ao nível do mar, tá bom? E aqui vai dar um pouco menos, beleza? Então, vamos lá. Equação barométrica. Aqui é para a gente perceber o seguinte, não sei se vocês sabem, mas os cálculos que envolvem previsão do tempo, essa parte de pressão atmosférica, enfim, esses cálculos eles são muito complexos, né? Grandes, poderosos computadores são responsáveis por resolver esses cálculos, tá? Eu trouxe aqui apenas para ilustrar a equação barométrica. Porque a nossa pressão atmosférica aqui, ela não é a pressão, mesma pressão do nível do mar, ela não é um ATM, né? Nós estamos aqui dourados a 400 e poucos metros de altitude, tá? Então, como é que a gente calcula? Qual é então, não é só simplesmente pegar e colocar lá a altitude, diminuir, não. Tem essa equação aqui que vai nos dar qual a real pressão atmosférica aqui da região que você está mergulhando. Se for mergulhar, por exemplo, lá no México, por exemplo, ou lá em Lima, no Peru, certo? Você vai ter uma pressão atmosférica bem menor. E isso tem relevância o quê? Nas tabelas, que são diferentes, tá? No tempo que você pode ficar na determinada profundidade, você consegue ficar um tempo um pouco maior, tá? Então, como eu disse, a física ela é aplicada nas nossas atividades subaquáticas o tempo todo, tá? Então, deixa eu explicar, não assustem-se com isso. Vocês vão ver que quase tudo é constante aqui, né? Quase tudo é um valor padrão. Então, a pressão atmosférica ela é dada, tá? A pressão na altitude que eu quero, tá? Eu quero a 1000 metros. Qual que é a pressão atmosférica a 1000 metros? Tá? O que é relevante eu preciso saber aqui, informações, certo? Eu preciso saber qual é a altitude, que vai estar aqui em ΔH, e qual é a temperatura, tá? Basicamente é isso. O resto é tudo valor padrão, é o mesmo valor. Qual a altitude e qual a temperatura. Isso aqui tudo é um expoente de 10. Então a fórmula é P igual a P0 vezes 10 elevado a isso tudo aqui. Claro que nós não vamos fazer isso aqui na mão, tá? Na verdade nós nem vamos fazer esse tipo de conta no nosso curso. Pode ficar tranquilo aí. É apenas para vocês terem conhecimento, tá? Mas joga na calculadora aí que você vai dar certo, tá? Então P0 é a pressão do nível do mar. Quanto que dá? 1 ATA, 1 ATM. Mas e em Pascal? Em Pascal, quanto que dá um ATM mesmo? 101.325 vezes 10 elevado a menos G, que é a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a massa molar do ar, massa molar,
O que é massa molar mesmo? Massa molar, tabela periódica. Cada componente tem a sua massa molar, tá? Ela já é dada aqui, ó, 28,9644 gramas por cada mol, certo? Não assusta com isso não, pessoal. Agora sim, a altura, a variação de altura. Eu quero saber a 1000 metros, bota aqui o 1000, joga o 1000 aqui. Dividido por R, a R é uma constante, a constante universal dos gases, que é 8,31451 vezes 10 ao cubo joules por quilomol, Kelvin, vezes a temperatura ambiente. Tá? Lembra que eu falei lá que a pressão vai variar no caso dos gases também com a temperatura? Com a pressão e temperatura? Então, se tiver 40 graus lá a 1000 metros, a pressão é 1. Se tiver 20 graus, as moléculas estão mais juntinhas, a pressão vai ser um pouco maior. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a equação barométrica. Tá? Tem um exemplozinho aqui, ó. Por exemplo, um exemplo bem real para nós aqui, tá? Pergunta 438 da prova de Física do Mergulho. Tá? Calcular a pressão atmosférica no município de Dourados, que se localiza a 446,7 metros acima do nível do mar, em um dia cuja temperatura está em 20 graus Celsius. Exatamente hoje, não sei porquê, mas a temperatura aqui em Dourados, desde ontem, começou a cair. Tá? Não sei porquê, mas vamos lá. Jogando lá os dados, sabemos que 101.325 Pascal ou 1 atm é a pressão atmosférica, tá? Ficou por cima ali, mas não vai atrapalhar em nada, é exatamente isso que eu falei, ó. É a pressão atmosférica. Aplicando na equação barométrica, tá lá a nossa equaçãozinha barométrica, tá? Vou dar para vocês a equação lá na prova, não se preocupe. Então a pressão, ó, joguei todos os valores, ó. Pressão atmosférica, pressão inicial, pressão ao nível do mar é 101.325 vezes 10 elevado a esse monte de número aí, ó. Gravidade, massa molar do ar, e aqui, ó, os 446 metros, onde que ele está entrando? Está entrando aqui, variação de altura. Constante dos gases, constante universal dos gases, vezes a temperatura. 293 temperatura? Por que é 293 temperatura?